Sobre a justiça de Deus, nós temos 5 perguntas. Primeira pergunta: esses criminosos, os quais o Senhor Deus chama na graça, no céu, que tipo de espíritos eles foram? Segunda pergunta: e um crente que trabalhe na polícia e acabe entrando em um tiroteio contra bandidos? Neste caso, ele pode atirar para matar? Terceira pergunta: um irmão me contou um caso e depois ele me fez uma pergunta. Foi o seguinte: disse ele que ele conhece um irmão que costumava exagerar na bebida. E outro dia, depois de beber, ele entrou num carro, pegou a estrada dirigindo, e aí, irmãos, aconteceu que ele bateu em uma moto onde viajavam um casal de motoqueiros. E neste acidente, os dois vieram a falecer. Então este irmão me perguntou: mas e agora? Como fica a situação deste irmão perante Deus, devido ele ter cometido esta imprudência, dirigir bêbado? Quarta pergunta: por que o ser humano não pode ver a face de Deus? Quinta pergunta: que tipo de penalização é a do homem que tem que cuidar de uma família? Primeira pergunta: esses criminosos, os quais o Senhor Deus chama na graça, no céu, que tipo de espíritos eles foram? Vejamos bem, irmãos. Assim como existem muitas criaturas boas, as quais não pertencem a Deus, são traidores bons, aconteceu também, irmãos, que muitos que foram fiéis a Deus no céu são trigos legítimos. Ao nascerem aqui nesta terra, o diabo os direcionou para o mal, mesmo porque o homem, quando não tem Deus, ele fica vulnerável. E aí, o que acontece? Eles são trigos, eles foram fiéis a Deus no céu. Então, o Senhor irá buscá-los aonde eles estiverem, dentro das prisões, atolados nas drogas. Está claro? Segunda pergunta: e um crente que trabalhe na polícia e acabe entrando em um tiroteio contra bandidos? Neste caso, ele pode atirar para matar? Eu consultei o Senhor sobre isso e o Senhor foi bem claro. Disse o Senhor que, em hipótese alguma, um filho de Deus pode derramar sangue. Então eu perguntei: mas, Senhor, e em legítima defesa? O Senhor respondeu: também não. Foi então que eu perguntei: Senhor, supondo-se que o país entrasse numa guerra, um crente poderia ir para a guerra e matar? O Senhor respondeu: não importa as consequências. Agora, irmãos, por outro lado, os irmãos podem observar que existem muitos irmãos nossos que trabalham na polícia militar e o Senhor sempre faz uma obra fazendo com que eles trabalhem no setor administrativo. Portanto, não há necessidade de eles usarem armas. Terceira pergunta. Um irmão me contou um caso e depois ele me fez uma pergunta. Foi o seguinte: disse ele que ele conhece um irmão que costumava exagerar na bebida. E outro dia, depois de beber, ele entrou num carro, pegou a estrada dirigindo, e aí, irmãos, aconteceu que ele bateu em uma moto onde viajavam um casal de motoqueiros. E neste acidente, os dois vieram a falecer. Então este irmão me perguntou: mas e agora? Como fica a situação deste irmão perante Deus, devido ele ter cometido esta imprudência, dirigir bêbado? Foi então, irmãos, que eu orei a Deus a esse respeito, e aí eu perguntei ao Senhor se quando acontece um caso como esse, se o Senhor perdoa ou não. Então o Senhor respondeu que se isso acontecer com um joio ou com um trigo problemático, eles não terão perdão, simplesmente porque eles já são reincidentes. No céu, eles traíram a Deus. O Senhor deu uma nova chance para eles e agora eles imprudentemente pecaram por haverem cometido um homicídio. Agora, se isso acontecer com um trigo, então disse o Senhor que ele será digno de perdão, pois no caso, o Senhor já está considerando também o que aconteceu no céu.
Vamos pegar um exemplo bíblico. Tanto o rei Saul como o rei Davi pecaram diante de Deus. Qual foi o pecado de Saul? Simplesmente, quando Israel entrou em guerra contra os amalequitas, Deus mandou o profeta Samuel falar com Saul e ordenar a ele com que ele aniquilasse todos os amalequitas, suas famílias, mulheres, crianças, todo o gado, toda a ovelha, enfim, que ele não deixasse sobrar nada. E o que foi que Saul fez? Ele aniquilou todo o povo, porém, uma parte do gado e das ovelhas que eram bons, de qualidade, ele não sacrificou, e sim tomaram para eles. Então este foi o pecado de Saul. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E o pecado de Davi? Davi cometeu um adultério com uma mulher casada e ainda depois, propositalmente, ele mandou com que o seu marido fosse colocado na frente do exército para que fatalmente ele morresse. Ou seja, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Então agora eu pergunto para os irmãos, qual pecado foi pior, o de Saul ou o de Davi? Logicamente, irmãos, que o pecado de Davi foi muito mais grave que o de Saul. Só que Deus não perdoou Saul e perdoou Davi. Por quê? Se o pecado de Davi foi muito mais grave. Os irmãos sabem por quê? Porque no céu, Davi foi um anjo fiel a Deus, e Saul, ao contrário, foi um anjo que traiu a Deus. Então, mesmo que aqui na terra o seu pecado não foi tão grave como o de Davi, Saul não foi digno de receber o perdão da parte de Deus. Então, irmãos, é por isso que está escrito. Leitura número 283. Romanos 9, verso 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quarta pergunta. Por que que o ser humano não pode ver a face de Deus? Isso, irmãos, porque depois de tudo o que aconteceu no céu, o Senhor Deus fez um juramento. Ele jurou que, de todos os envolvidos, somente voltariam a ver a sua face novamente aqueles que passassem por esta terra e derrotassem o diabo. Somente aqueles que saíssem desta terra como vencedores. Quinta pergunta. Que tipo de penalização é a do homem que tem que cuidar de uma família? Neste caso, qual é o mistério? O que aconteceu no céu? Vejamos bem. O fato de uma mulher ter que gerar aqui na terra quem ela contaminou no céu soa como uma penalização, não é verdade? Agora, ao contrário, o Senhor mostrou que o fato do homem ter que arcar com a responsabilidade de cuidar de uma família, isto não é penalização. Isto é uma benção. Os irmãos podem tirar uma prova disso. É só perguntarem para algum irmão que é casado, que tem a família, se ele está arrependido ou se ele gostaria de ser solteiro, não possuir uma família. Com certeza, todos dirão que não. Ter uma família para o homem é uma satisfação, é uma bênção de Deus.